Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta sexta-feira, né? O dia da preparação, véspera do Santo Sábado. Primeira carta aos Coríntios, vamos aí para o capítulo 1, né? E impende destacar que cada membro, né? Cada cristão deveria ler e estudar o terceiro capítulo da primeira epístola aos Coríntios, com cuidadosa consideração e oração. O primeiro capítulo e o segundo são preparativos, tá? Preparam, na realidade, o caminho para o terceiro capítulo. E este traz lições para cada um de nós que são fantásticas. A causa de suas dificuldades é claramente revelada. Já entre os versos 1 e 8 do capítulo 1, fica a recomendação, né, de guardar a igreja contra o engano, A instrução dessas epístolas é dirigida à igreja de Deus em Corinto, com o propósito de que fosse enviada a cada lugar onde houvesse grupos de santos que tivessem fé em Jesus Cristo. Santo não é São Pedro, São Joaquim, São Jorge, não, tá? São os separados, aqueles que buscam a presença de Deus. Amém? Desculpe. Tá? Como membros de uma igreja de Cristo, é-lhes dito que sejam santificados em Cristo, né? Santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Nós vamos ver isso aqui na primeira carta do Coríntios, no verso 2, que está lá. A igreja de Deus que está em Corinto, para que os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, como todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como o nosso. Desculpe. A igreja de Corinto era constituída principalmente de gentios, tá? Importante, somos chamados então santos por um propósito santo, tá? Então, repito, quando fala que somos santos, não estamos referindo a São Pedro, São Jorge, São Judas, nada disso, tá? Não é aqueles santos católicos aí da religião católica, enfim, com todo respeito, né? Não, com a Bíblia, quando fala sejam santos, ou sejam santos separados para Cristo, né? Não quer dizer que tenhamos que ser 100%, não vamos ter erro, não vamos ter dificuldade, nada disso, tá? Nada disso. Já falamos isso aí para trás, tá? Ok? No verso 12 também é muito importante, não devemos seguir homens, nem imitá-los cegamente. Olha o que diz o verso 12. Agora digo isso a cada um de vós que diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo, né? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Lógico que não. Então nós somos de Cristo, né? Não temos que seguir homem nenhum, tá? Mantende os olhos fixos em Cristo. Essa é a recomendação. Nós temos que buscar o caráter de Cristo. Não fixeis vossas atenção em algum ministro favorito, em algum padre, algum pastor, algum youtuber. Nada disso, tá? Não devemos idolatrar ninguém, nem exaltar homem algum, mas deixar que Deus seja o nosso temor e assombro. Cristo é a pedra de união, está no verso 13, né? Verso 13, ele é a pedra de união, tá? Temos nós um só cabeça espiritual, cabeça espiritual nossa é Cristo Jesus, e é o que está aí no verso 13, tá? Cristo tem sido a pedra de união, a principal pedra angular em todos os séculos. Os patriarcas, o sacerdócio levítico e os cristãos de hoje, todos têm seu centro nele, Cristo Jesus. Ele é tudo em todos. Já entre os versos 22 e 23, né, diz lá, porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é a pedra de tropeço para os judeus e para os gregos, loucura.
né? A loucura da cruz. Jesus, a quem Paulo estava prestes a apresentar perante os gregos em Corinto como o Cristo, era um judeu de origem humilde, criado em uma cidade proverbial por sua perversidade. Havia sido rejeitado por sua própria nação, sendo afinal crucificado como um malfeitor. Os gregos criam na necessidade de reerguimento da raça humana, mas consideravam o estudo da filosofia e da ciência como o único meio de atingir a verdadeira elevação e honra. Misericórdia! Poderia Paulo levá-los a crer que a fé no poder deste obscuro judeu elevaria e enobreceria cada faculdade do ser? Complicado para Paulo, né? Para o entendimento de multidões que vivem no presente, a cruz do Calvário está cercada de sagradas recordações. Santas associações estão relacionadas com as cenas da crucifixão. Mas nos dias de Paulo, a cruz era olhada com um sentimento de repulsa e horror. Exaltar como o Salvador da humanidade aquele que havia encontrado a morte sobre a cruz poderia naturalmente despertar o ridículo e a oposição, porque era uma morte vergonhosa, né? Tá? O versículo 23 diz lá que Cristo crucificado deve ser pregado sempre. Quão pouco Cristo tem sido pregado. Os obreiros têm apresentado teorias, muitas delas, mas pouco de Cristo, e seu amor de como o Salvador veio para glorificar o Pai pela demonstração de seu amor, de modo que o Espírito veio para glorificar a Cristo por revelar ao mundo as riquezas de seu amor e graça. Se o Espírito Santo habita em nós, nosso trabalho vai testemunhar o fato. Nós devemos ser testemunhas, né? Entre os 25 e 29, Deus não mede pelo padrão humano, né? A medida de Deus não tem nada a ver com nosso julgamento, nosso pré-julgamento. Não temos nada disso, né? Deus usa meios simples para grandes coisas, devemos ter reflexão sobre isso. Deus usa meios simples para grandes problemas, né? Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo, que nós já falamos em lives aí, que está lá em Apocalipse 14, tá? A mensagem dos anjos, né? As 3 mensagens angélicas, né? Então, o que nós devemos fazer? Proclamar a Cristo, buscar viver o Evangelho. É isso que eu recomendo para você. Entregue tua vida ao Senhor, confia nele e o resto ele falar. Está lá no livro de Salmos, né? O fato é que você só entrega a sua vida, ou seja, você só fala alguma coisa de si para uma outra pessoa se você tiver relacionamento. Confiança, obviamente, mas confiança se obtém através de relacionamento. E é isso que nós precisamos ter, e é isso que eu desejo a você, que você possa ter um relacionamento com Cristo, através da sua palavra, um relacionamento com Deus através do estudo da palavra. É isso que você precisa, é isso que eu preciso. Termos um amigo, temos um advogado que vai ser nosso juiz. Interessante, né? Já falamos sobre isso. Que graça e paz lhe sejam multiplicadas.